De lutas que quebraram recordes há dias de pagamento de grande sucesso, esses lutadores não eram apenas superestrelas no ringue, eles eram máquinas de fazer dinheiro para a WWE. Cada um deles ajudou a moldar o sucesso da empresa, seja por meio de atuações eletrizantes, vendas de mercadorias ou grandes sorteios de pay-per-view. Aqui está o quanto esses lutadores superstars ganharam para a WWE em seus auge. Prepare-se para ficar de boca aberta, pois alguns desses números são insanos. Antes de entrarmos em todos os detalhes, você precisa entender algumas coisas sobre a estrutura de receita e renda da WWE. Veja bem, a WWE foi fundada em 1953, em uma época em que a luta livre de entretenimento era bastante popular, mas não era tão lucrativa quanto agora. A maior parte dos ganhos de uma promoção vinha apenas da venda de ingressos e da receita de eventos. Como resultado, os lutadores eram mal pagos, embora parecessem estar gerando toda a receita da empresa. Hoje, a situação é diferente. As empresas de luta livre profissional agora ganham milhões de dólares anualmente com patrocínios e endossos, direitos de televisão, promoções de mídia social, vendas de mercadorias e muito mais. Atualmente, a World Wrestling Entertainment tem uma receita total de cerca de 1,4 bilhão de dólares. Há uma década, esse número era de pouco mais de 650 milhões de dólares, o que ainda é considerado um avanço em relação à receita anual total, que era de 380 milhões de dólares em 2005. Por mais exponencial que seja o crescimento, a maior parte da renda de uma promoção de luta livre é gerada pelos caras que realmente entram no ringue. Portanto, ao entrarmos em nossa lista, é importante lembrar que a quantidade de dinheiro que um lutador traz sozinho para uma empresa não é a renda total da empresa e também não é a renda total desse lutador. Ambas as partes têm outros meios pelos quais ganham a vida e aumentam sua renda. Mas no final das contas, quanto mais um lutador puder ganhar para si mesmo, mais ele ganhará para a empresa. É por isso que este vídeo apresenta apenas os maiores nomes daqueles que já trabalharam na WWE. Eles são os verdadeiros geradores de dinheiro. Dito isso, vamos à nossa lista, começando por Hulk Hogan. Para que você tenha uma ideia abrangente da tendência de renda gerada para a WWE pelos lutadores superstars, é importante começarmos pela Era de Ouro, uma época em que a luta livre de entretenimento ainda não era tão popular quanto é hoje. Você provavelmente não está familiarizado com o que é chamado de Era de Ouro, então vamos explicar. Lembra que mencionamos anteriormente que a WWE foi fundada em 1953? Naquela época, a empresa era conhecida como Capital Wrestling Corporation, mas esses eram os estágios iniciais. Uma década depois, ela foi rebatizada de World Wide Wrestling Federation e foi nessa época que a luta livre começou a ser reconhecida e amada nacionalmente. Essa era foi liderada por superestrelas como Bruno Sammartino, superstar Billy Graham e Bob Backlund. E, durante todo esse tempo, somente os lutadores cujas artimanhas os apresentavam como mocinhos recebiam grandes empurrões para ganhar títulos ou mantê-los por mais de um mês. Era divertido, ridiculamente violento, mas era um pouco complicado ganhar o máximo de dinheiro possível porque nem todos tinham a chance de se tornar os favoritos dos fãs. Até 1980, quando Vincent K. McMahon, filho de Vincent J. McMahon, fundou a Titan Sports, Inc. e, 2 anos depois, comprou a Capital Sports, a empresa controladora da WWF, de seu pai e associados. Ele a rebatizou de World Wrestling Federation e começou a implementar sistemas e ideias que tomaram de assalto todo o setor de luta livre profissional, no que hoje é anunciado como o boom da luta livre profissional dos anos 80. Vince McMahon capitalizou a expansão da TV a cabo, garantiu que a WWF estivesse disponível em canais de televisão em todos os IP canais e começou a usar a renda gerada pela publicidade, acordos de televisão e vendas de fitas para garantir talentos de promotores rivais. O presidente literalmente partiu em uma missão para tornar sua empresa a principal promoção de luta livre do mundo, e foi por isso que ele começou a comprar promoções de luta livre menores nos Estados Unidos. E quando perguntado sobre essa audaciosa ação comercial, sua resposta foi a seguinte: antigamente,
havia feudos de luta livre em todo o país, cada um com seu pequeno senhor no comando. Cada pequeno senhor respeitava os direitos de seu pequeno senhor vizinho. Não eram permitidas aquisições ou invasões. Ele acrescentou: havia talvez 30 desses pequenos reinos nos Almeia e, se eu não tivesse comprado meu pai, ainda haveria 30 deles, fragmentados e em dificuldades. Eu, é claro, não tinha nenhuma fidelidade a esses pequenos senhores. Basicamente, a Era de Ouro foi o início do período em que Vince McMahon esteve à frente da WWF, e o efeito resultante de seus impiedosos movimentos comerciais foi um crescimento insano na lucratividade da empresa. E adivinhe quem estava na vanguarda dessa era? Isso mesmo, Hulk Hogan. Hogan entrou para a WWF em 1985, vindo de uma AWA em dificuldades, e em pouco tempo tornou-se o rosto da empresa. Ao lado de nomes como Andre the Giant e Macho Man Randy Savage, a empresa teve um crescimento financeiro exponencial. Apenas em seus primeiros anos, a personalidade heróica e totalmente americana de Hulk Hogan fez com que os preços dos ingressos subissem mais do que nunca devido à alta demanda. A empresa, sem surpresa, capitalizou sua influência, e é por isso que Hogan foi a atração principal de 8 das 9 primeiras edições do principal evento anual da WWF, a WrestleMania. Ele também se tornou a atração principal do Saturday Night's Main Event e de seu spin-off, The Main Event. Tornou-se 5 vezes campeão da WWF, sendo seu reinado de 1.474 dias, o mais longo da era da WrestleMania. E foi o primeiro lutador a vencer partidas consecutivas do Royal Rumble, ao vencer as edições de 1990 e 1991. No auge de seus poderes, em fevereiro de 1988, a luta de Hulk Hogan contra Andre the Giant no WWF The Main Event atraiu um público insano de 33 milhões de espectadores para a TV. O show, que ainda detém o recorde de audiência da televisão americana, recebeu uma classificação Nielsen de 15,2 e, para os fãs de luta livre da época, era tudo o que se falava. E com todo esse sucesso comercial, vieram quantias absurdas de dinheiro. Em 1984, antes de Hulk Hogan ser contratado pela empresa, toda a WWF faturou cerca de 29,6 milhões de dólares, o que equivale a algo acima de 62 milhões de dólares no mundo atual. No final de seu primeiro ano na empresa, esse número quase dobrou, atingindo a marca de 63 milhões de dólares, e, em 1988, a WWF estava faturando cerca de 99 milhões de dólares, o equivalente a 190 milhões de dólares, com a inflação de 2025. Avançando rapidamente para 1990, o auge da Era de Ouro, a WWE registrou o que, na época, era a maior receita anual de todos os tempos, 147,84 milhões de dólares. No final da era, em 1993, a empresa havia registrado uma receita total de 881 milhões de dólares em uma década, o equivalente a 1,7 bilhão de dólares na economia atual. E isso se deu principalmente graças a Hulk Hogan. Você provavelmente está se perguntando por que ninguém fala sobre quanto dinheiro Hulk Hogan fez para a WWE. Isso se deve ao que aconteceu nos últimos anos da Era de Ouro. Discutiremos isso assim como discutiremos os próximos lutadores que fizeram muito dinheiro para a empresa de Vince McMahon, Bret Hart e Shawn Michaels. Para a maioria dos geeks da WWE, esses dois nomes só aparecem juntos quando o assunto é o infame Montreal Screwjob. Mas os fatos são os seguintes: a única razão pela qual o Screwjob é tão amplamente lembrado na história da luta livre profissional é quem eram os dois caras e o que eles representavam antes do evento em si. Bret Hart já era um superstar antes mesmo de entrar no ringue da WWF. Seu pai era o lendário Stu Hart, o que fez dele um membro de sangue da mundialmente reconhecida família Hart Wrestling. Em seus primeiros anos, Hart já estava bastante envolvido no negócio e, na verdade, começou como árbitro na Stampede Wrestling em 1976, antes de fazer sua estreia no ringue alguns anos depois. Ele acabou entrando para a WWF em 1984, 4 anos antes de Shawn Michaels, que, embora não viesse de uma família de lutadores de prestígio, também já era uma estrela quando foi contratado por Vince McMahon. Shawn Michaels
começou sua carreira de lutador profissional nos anos 70, trabalhando para a extinta NWA. Alguns anos depois, mudou-se para a American Wrestling Association, e foi lá que ele realmente fez seu nome, tornando-se metade de uma das maiores equipes de tag de todos os tempos da luta livre profissional, chamada Midnight Rockers, ao lado de Marty Jannetty. A dupla era tão prestigiada que quando a WWF bateu a porta em 1988, os dois caras foram contratados para continuar a parceria. Mas você deve ter notado o seguinte: Bret Hart e Shawn Michaels já estavam na WWF durante a Era de Ouro. Então, como eles derrubaram Hulk Hogan e se tornaram os maiores ganhadores da empresa? A resposta está no fato de que não se fala muito sobre a influência de Hulk Hogan no desenvolvimento financeiro da WWE nos anos 80. Em 1991, foi revelado que algumas das maiores bolsas de dinheiro de Vince McMahon, incluindo Hulk Hogan, faziam parte de uma rede de doping e esteroides. As investigações sobre esse caso resultaram na descoberta de que um médico da WWF era responsável por fornecer essas drogas aos atletas. Um de seus pacientes era, adivinhe quem? Isso mesmo, Hulk Hogan. O Hulkster não era apenas um paciente, mas também foi descoberto que ele usava substâncias ilegais e esteroides em grande quantidade. Ele testemunhou isso quando foi levado aos tribunais. E embora Vince McMahon também tenha sido envolvido nesse escândalo de esteroides, o maior ato da empresa estar envolvido em uma história como essa não foi uma boa impressão. Para piorar a situação, quase um ano depois, surgiram as alegações de agressão sexual. Vince McMahon foi acusado de estuprar uma ex-lutadora da empresa, Rita Chatterton, enquanto vários lutadores e executivos de renome da empresa, como o locutor de ringue Mel Phillips, Terry Garvin e Pat Patterson, foram acusados de recrutar garotos adolescentes para exploração sexual, bem ali dentro do ambiente de trabalho da WWF. Verdadeiros ou falsos, todos esses escândalos que surgiram na mesma época trouxeram uma péssima impressão para a empresa, principalmente porque envolveram alguns dos veteranos mais icônicos da empresa. Como resultado, Vince McMahon dispensou Hulk Hogan e outros superstars que fizeram o sucesso da Era de Ouro. E, nos meses seguintes, nomes como Bret Hitman Hart, Shawn Michaels, The Undertaker, Razor Ramon, Diesel, Lex Luger, Yokozuna, Owen Hart, Crush e Tatanka entraram para dar início ao que a WWF chamou de Nova Geração. Antes de Bret Hart e Shawn Michaels se tornarem os rostos da empresa, Vince McMahon tentou colocar o Ultimate Warrior no topo do card, mas nunca deu certo. A Era da Nova Geração durou apenas de 1994 a 1997 e, sinceramente, não foi a melhor era para a WWE. As histórias em torno de Bret Hart e Shawn Michaels eram muito mais fracas. As controvérsias e os escândalos em torno da empresa prejudicaram a força da base de fãs, resultando em menos receita. Várias outras promoções começaram a consumir uma parte do mercado de luta livre profissional, o que significava mais concorrência para a empresa de Vince McMahon. No final da era, em 1997, a empresa havia faturado 344,34 milhões de dólares em 3 anos, o equivalente a cerca de 580 milhões de dólares, se levarmos em conta a inflação. Ainda parece muito dinheiro, mas estava muito longe do que a empresa costumava ser. Mas esses lutadores seguintes tiveram um papel importante em levar a WWE de volta para onde deveria estar. Seus nomes: Stone Cold, Steve Austin e The Rock. Antes de entrarmos em todos os detalhes, há uma coisa que você precisa entender sobre a Attitude Era. Ela não foi apenas uma mudança nos casamentos, mas mudou a WWE para sempre. No final dos anos 90, a WWE estava lutando pela sobrevivência. A WCW estava no topo das Monday Night Wars, roubando o público da WWE e esmagando-a nas classificações. Vince McMahon precisava de algo drástico para mudar as coisas. E o que ele fez? Ele abraçou o caos.
Já se foram os dias dos super-heróis e dos rostos limpos de bebês. Em seu lugar, vieram os anti-heróis, as histórias ousadas e os momentos mais loucos da história da luta livre. E na vanguarda estava essa loucura de ninguém menos que Stone Cold, Steve Austin e The Rock. Esses dois astros não eram bons apenas para a TV, eles eram máquinas de dinheiro. Depois que Steve Austin foi demitido da WCW, ele foi para a WWE e em 1996 venceu o torneio King of the Ring. De repente, a WWE tinha o seu próximo grande sucesso, e nos anos seguintes, Austin se tornou o maior anti-herói, repreendendo seu chefe, bebendo cervejas e surpreendendo qualquer um que entrasse em seu caminho. Os fãs adoraram, e a WWE sabia que tinha encontrado o ouro. Depois veio The Rock. Ele não começou como a figura mais parecida. Os fãs odiavam Rocky Maivia e sua personalidade sorridente e padronizada. Mas assim que ele assumiu seu lado arrogante e falastrão e começou a chamar as pessoas de jabrões, ele disparou para o superestrelato. No final dos anos 90, The Rock era o homem mais eletrizante do entretenimento esportivo, com frases de efeito e momentos que são citados até hoje. Com estrelas como Austin e The Rock liderando o ataque, a WWE deixou de ter dificuldades e passou a arrecadar milhões todos os anos. Ponto final. De 1998 a 2002, a WWE arrecadou insanos 1,6 bilhão, o que equivale a cerca de os 2,5 bilhões no mundo de hoje. É uma cifra alucinante, especialmente considerando que a WWE estava passando por dificuldades apenas alguns anos antes. Por 5 anos consecutivos, a WWE registrou um crescimento recorde, e tudo isso graças às estrelas da Attitude Era. Mas aqui está uma reviravolta. A WWE poderia ter ganho muito mais dinheiro se Austin e The Rock tivessem permanecido por mais tempo. As lesões de Austin o deixaram mais lento, e The Rock ficou famoso em Hollywood. Eles estavam por perto para os grandes combates, mas seu tempo como lutadores em tempo integral estava acabando. Ainda assim, não há como negar seu impacto. Sem Austin e The Rock, a Attitude Era da WWE não teria sido a Attitude Era. Foram suas rivalidades, promoções e personalidades maiores do que a vida que transformaram a WWE no rei indiscutível do wrestling profissional. Depois veio a Ruthless Aggression Era. A empresa precisava de novas estrelas, e foi aí que entraram John Cena, Randy Orton e Batista, 3 homens que definiriam a próxima década da WWE. É claro que a Attitude Era foi o período de maior sucesso na história da WWE, mas quando a poeira baixou e as Monday Night Wars terminaram, Vince McMahon se viu diante de um novo problema. Ele tinha que manter o ímpeto. Com Stone Cold Steve Austin aposentado e The Rock indo para Hollywood, a WWE precisava de caras novas para levar a empresa para o futuro. E assim nasceu a Ruthless Aggression Era. Essa foi uma era definida por mudanças. A WWE não estava mais lutando contra a WCW pelo domínio, mas agora a luta era contra a estagnação. Após anos de crescimento recorde, os negócios da WWE sofreram um golpe no início dos anos 2000. O público da Attitude Era havia começado a diminuir, abatido pela ausência de The Rock e Stone Cold. As compras de pay-per-view caíram, as vendas de mercadorias diminuíram, e pela primeira vez em anos, o domínio da WWE não parecia tão certo. Em 2003, a WWE arrecadou o 374 milhões, o que ficou abaixo dos ganhos da era da Attitude. No ano seguinte, esse número caiu ainda mais, para os 330 milhões reais. Embora ainda fosse lucrativo, as coisas não eram as mesmas. Entretanto, enquanto a WWE enfrentava dificuldades financeiras, algo importante acontecia nos bastidores. Em 2005, a WWE havia encontrado seu novo garoto propaganda, John Cena. No início, Cena foi apresentado como um rapper impetuoso e freestyling, mas logo conquistou os fãs com seu carisma e ética de trabalho. Ele ganhou seu primeiro WWE Championship na WrestleMania 21 e a partir daquele momento, a WWE colocou um foguete em suas costas. Ao lado de Cena, Batista e Randy Orton também estavam sendo preparados para a fama. Batista, com seu físico poderoso e comportamento frio, tornou-se instantaneamente o favorito dos fãs depois de se separar da Evolution e derrotar Triple H
pelo World Heavyweight Championship. Enquanto isso, Randy Orton, o arrogante e talentoso Legend Killer, estabeleceu-se como o futuro da WWE, com uma série de rivalidades de alto nível. Com esses três, a WWE começou a se recuperar. O produto ficou mais refinado, novas histórias atraíram fãs mais jovens e, o mais importante, a receita começou a aumentar novamente. Em 2006, os ganhos anuais da WWE chegaram aos 400 milhões de dólares, uma melhora significativa em relação aos primeiros anos da era. Quando 2008 chegou, esse número havia disparado para os 485 milhões de dólares, marcando um claro retorno à estabilidade financeira. Ao longo da Ruthless Aggression Era, a WWE gerou impressionantes 2,5 bilhões de dólares, o equivalente aos 3,6 bilhões em dinheiro de hoje. Embora essa era não tenha sido tão selvagem quanto a Attitude Era, ela foi importante para a sobrevivência da WWE. Ela lançou as bases para o futuro da empresa, criou algumas de suas maiores estrelas e provou que a WWE poderia prosperar sem Austin, The Rock ou o caos das Monday Night Wars. Embora Randy Orton, John Cena e Batista tenham sido de grande ajuda para reverter os problemas financeiros da WWE, um deles foi um pouco mais útil do que os outros. E vamos ser realistas, estamos falando de John Cena. Depois da era Ruthless Aggression, a WWE mudou para algo um pouco mais familiar. Eles se afastaram do sangue, da violência e do conteúdo picante que definiam as eras passadas. Em vez disso, a empresa colocou uma capa em John Cena e fez dele o super-herói de uma nova geração. John Cena não era apenas o astro principal da WWE. Ele era uma máquina de dinheiro ambulante e falante. Mercadorias voando das prateleiras. Venda de ingressos a ponto de explodir. Quer os fãs o adorassem ou o vaiassem, todos tinham uma opinião sobre Cena, o que significava que os negócios estavam crescendo. Alguns fãs não ficaram muito felizes com toda essa coisa de PG. Já se foram os dias de brigas violentas e histórias ousadas. Agora, tudo se resumia a campanhas anti-bullying, apresentadores convidados e brincadeiras para crianças. Mas enquanto os fãs mais antigos reclamavam, os negócios estavam crescendo. A WWE expandiu seu alcance global, assinou contratos de TV com muito dinheiro e lucrou com um público mais jovem. E essas pilhas eram enormes, entre acordos de TV, patrocínios e um império de mercadorias movido a camisetas coloridas e dedos de espuma. A WWE arrecadou 2,97 bilhões, ou os 3,8 bilhões delas hoje, durante esse período, provando que a mudança para o PG foi a jogada financeira certa, quer os fãs mais antigos gostassem ou não. O público não se cansava de ver o novo e refinado produto. Metade do público aplaudia, metade do público vaiava, mas todos estavam assistindo. Enquanto isso, a WWE trazia astros como The Rock e Brock Lesnar para manter as coisas interessantes, enquanto novos talentos como CM Punk e Daniel Bryan ganhavam força com os fãs que queriam algo novo. Mas a WWE não poderia se manter como uma banda de PG para sempre. As crianças que cresceram cantando You Can't See Me estavam ficando mais velhas e queriam algo mais ação, mais surpresas e muito mais atitude. Entra a Reality Era. A Attitude Era tinha o caos. A Ruthless Aggression Era tinha sangue novo, mas a Reality Era, ela tinha algo diferente. No centro de tudo isso estava Daniel Bryan. Ele não era o maior, o mais forte, ou o cara que a WWE tinha em mente para o seu lugar de garoto propaganda. Mas os fãs realmente gostaram dele, forçando a WWE e levando Bryan à maior vitória de sua carreira na WrestleMania 30. No entanto, tão rapidamente quanto sua ascensão, as lesões o tiraram de cena, deixando a WWE em dificuldades para encontrar um novo líder. Entra Roman Reigns. A WWE queria que ele fosse o próximo Cena, mas os fãs não estavam acreditando. Todas as arenas se tornaram um campo de batalha. Metade do público estava torcendo. Enquanto isso, CM Punk foi embora. Brock Lesnar quebrou a sequência e Seth Rollins ganhou o maior contrato Money in the Bank de todos os tempos. Foi um caos, foi imprevisível e foi um grande negócio. A WWE arrecadou o 1,3 bilhão dólares com o surgimento de novas estrelas, e a empresa descobriu como seria o futuro.
A reality não era mais a WWE que tomava as decisões. Era a torcida que a forçava a isso. Para o bem ou para o mal, a WWE não teve escolha a não ser ouvir. O que se seguiu foi uma era de entusiasmo, esperança e poucas opções confusas. A nova era, a WWE, começou com força. A divisão de marcas voltou, dando ao Raw e ao SmackDown listas separadas. AJ Styles apareceu e imediatamente se tornou o favorito dos fãs. A revolução feminina decolou, com Charlotte, Becky e Sasha provando que podiam roubar os holofotes. Por um tempo, tudo parecia novo e renovado, mas então, as coisas deram uma guinada. A história ficou confusa. A WWE promoveu as estrelas que queria, enquanto os fãs queriam outras. A ascensão da AEW em 2019 não ajudou. De repente, a WWE tinha concorrência real novamente. Ainda assim, os negócios estavam crescendo. O acordo com a Arábia Saudita rendeu muito dinheiro, mesmo que os shows parecessem uma WrestleMania de realidade alternativa. E apesar de alguns agendamentos questionáveis, a WWE arrecadou 4,7 bilhões. Foi nesse momento que Roman Reigns causou impacto. Durante anos, a WWE enfiou Roman Reigns goela abaixo dos fãs e o público se engasgou. Cada rejeição do Royal Rumble, cada evento principal forçado era doloroso. Então, em 2020, ele inverteu o roteiro. Ele parou de tentar ser o próximo Cena e começou a ser o chefe tribal. Ele destruiu todo mundo. Ele os empilhou na WrestleMania. Ele até fez com que manter o título por mais de 1000 dias parecesse fácil. E, de repente, o cara que a WWE queria que fosse o rosto da empresa realmente se tornou o rosto da empresa. A prova? A WWE faturou insanos os 8,7 bilhões. Assim que Roman Reigns se tornou a principal estrela da WWE, a pandemia chegou. A WWE entrou na estranha era silenciosa da Thunderdome. Sem multidões ao vivo, tudo parecia diferente. Mas Roman ainda prosperava. Quando a pandemia acabou e os fãs voltaram, a energia também voltou. E então, a maior mudança, Triple H, assumiu o controle criativo. Da noite para o dia, a WWE parecia diferente. Os combates ficaram mais longos, a narrativa ficou mais nítida, e os lutadores de que os fãs realmente gostavam foram promovidos. Cody Rhodes voltou para casa, buscando o campeonato que seu pai nunca ganhou. CM Punk retornou novamente. A história da Bloodline transformou a WWE em uma televisão de prestígio. Era como se a empresa tivesse se lembrado de como ser legal. Desde então, todos os anos renderam mais de 1 bilhão, com a WWE acumulando os 2,6 bilhões de dólares. Acontece que, quando a programação faz sentido, as pessoas realmente assistem. Isso é tudo para este vídeo sobre quanto dinheiro esses lutadores ganharam para a WWE. Qual desses lutadores você ficou mais impressionado ao encontrar nessa lista? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.